A maioria das pessoas acredita que os seguros não funcionam. Mas e se eu lhe dissesse que isso é só um mito? O principal mito é de que o seguro não funciona, né? Esse é o principal. Seguro para quê? Isso é um mito, é uma inverdade. E o que acontece quando uma seguradora não cumpre com as suas obrigações? Existe uma entidade responsável por fiscalizar, supervisionar e até encerrar seguradoras que não cumprem as regras. Neste episódio, conversamos com um especialista que participou na criação da legislação do mercado financeiro em Angola, percorreu o mundo a estudar o setor e, atualmente, está na linha da frente da regulação dos seguros do país. Se tem um carro, um negócio ou pretende proteger o seu futuro, este episódio é indispensável. Sejam bem-vindos ao podcast Seguros para Todos. Este que será o primeiro podcast em Angola a falar sobre seguros de uma forma descontraída e desmistificando todas as informações que às vezes as pessoas têm dúvidas, não sabem tantos detalhes, mas este será o podcast onde você poderá tirar todas as dúvidas e iremos trazer vários convidados interessantes, tanto do universo da ARSEG como também do universo da sociedade angolana como um todo. O meu primeiro convidado, como host Danilo Castro, vocês já sabem, será Aldemiro Gonçalves. Aldemiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É o nosso primeiro convidado aqui para o podcast da ARSEG, mas antes de entrar em mais detalhes, fale-me um bocadinho de quem é o Aldemiro aqui na ARSEG, o que faz, qual é o seu histórico, para que depois possamos assim falar um bocadinho sobre a nossa primeira temática, que é sobre a ARSEG, o que é que a ARSEG faz e um bocado mais. Bom dia, Danilo, obrigado. Bom dia também para quem nos acompanha nesse podcast. É um privilégio, né, ser o primeiro convidado desse podcast sobre matérias relacionadas ao setor de seguros. O Aldemiro Gonçalves é, portanto, um jovem angolano que nasceu em Malães, portanto, é formado em Direito pela Universidade Católica de Angola. Tem várias formações ao nível do mercado financeiro, no geral, e trabalha com o setor financeiro já há algum tempo. Já lá vão mais ou menos 10 anos. O Aldemiro Gonçalves, atualmente na ARSEG, é o diretor do gabinete jurídico da ARSEG. No essencial, o meu trabalho na ARSEG é tratar de todos os aspectos ligados a questões jurídicas, desde processos sancionatórios relacionados a entidades que infringem as normas que regulam o setor segurador, a instrução dos processos de contratação, portanto, pareceres relacionados à reclamação apresentada por tomadores de seguros e terceiros interessados. De um modo geral, portanto, auxiliar a instituição em tudo o que tem que ver com aspecto jurídico. Portanto, isso é um universo, né? Entram nesse cesto muitas matérias, ou seja, mas um dos grandes papéis do gabinete jurídico da ARSEG é tratar do processo de regulação do setor de seguros. Portanto, o gabinete jurídico é o responsável por preparar, portanto, os projetos de diploma, quer sejam leis, que, regra geral, nós trabalhamos, apresentamos a proposta ao órgão de superintendência, ao Presidente da República, e depois, portanto, o documento é encaminhado para a Assembleia Nacional e acompanhamos o processo até o fim. Quer sejam diplomas com natureza regulamentar. Portanto. O que é a ARSEG? Qual é o papel da ARSEG no mercado financeiro? Bom, nós estamos a falar com muitos, estamos a falar para pessoas de vários níveis, né, presumo. Correto. A ARSEG, então vou tentar explicar da forma mais simples, mais mais simples acessível, possível. correto. A ARSEG é uma pessoa coletiva pública, ou seja, é uma entidade do Estado, né? Faz parte da administração indireta do Estado, ou seja, é um órgão público do Estado que tem a responsabilidade de tratar da regulação e da supervisão do setor de seguros. O que isso significa? Nós temos um mercado,
que é o mercado de seguros, né? Onde nós temos várias empresas seguradoras, temos empresas gestoras de fundos de pensões, temos mediação. Como essa atividade econômica é muito relevante, é importante, tem impacto na vida das pessoas, o Estado criou um serviço público que se chama ARSEG para regular essa parte do setor financeiro, para garantir que as pessoas, os consumidores, os tomadores de seguros, segurados e terceiros beneficiários que participam nesse mercado sejam protegidos. E para garantir também que as empresas que participam nesse mercado, como, portanto, têm uma importância significativa para a economia, sejam empresas que estejam em Conformidade, condições sim. financeiras e não só, para poder operarem. Para que desse processo de funcionamento, portanto, do mercado de seguros não resultem daí prejuízos para quem participa nesse mercado e para a economia no geral. O que vai acontecer é que vocês vão perceber que sempre que há um serviço público relevante para a satisfação de necessidades coletivas, se assim nós podemos considerar, o Estado cria sempre um serviço público para, portanto, realizar essa necessidade coletiva em concreto, né? Por exemplo? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, saúde. É uma necessidade coletiva, porque nós todos temos necessidade de, portanto, ter acesso aos serviços de saúde. O Estado cria um departamento ministerial para realizar essa necessidade coletiva de saúde. Pensar, água, todos nós temos necessidade de ter acesso à água. O Estado cria um serviço público para satisfazer essa necessidade coletiva, né? Temos aí as empresas públicas que têm como finalidade a distribuição e todas as questões relacionadas à água. No setor financeiro é a mesma lógica, né? As pessoas têm necessidade de transferir riscos para as empresas para que possam ser protegidas dos possíveis sinistros, né? As empresas têm a necessidade de transferir riscos da própria empresa para outras empresas, não é? Como forma de se protegerem. Pelo facto portanto, dessa atividade econômica ser relevante, quer para os cidadãos, como para as empresas, né? Porque as empresas de seguros não tomam só risco de pessoas singulares, tomam risco inclusive também de empresas. As empresas petrolíferas, diamantíferas, transferem riscos para as empresas de seguros. Portanto, nós estamos a falar de empresas petrolíferas e diamantíferas, são empresas com grande impacto na economia nacional, né? Há necessidade do Estado criar um serviço público para regular e supervisionar esse setor de seguros que toma riscos significativamente importantes da economia nacional. Correto. Neste caso, a ARSEG é parte do setor financeiro e está, do ponto de vista daquilo que são as suas competências executivas, adstrito ao Ministério das Finanças, ou seja, se fosse uma sombrinha, estava dentro do escopo daquilo que são as responsabilidades do Ministério das Finanças, seria assim? Como é que isso funciona? Bom, nós, ao nível ARSEG, como eu disse, né, uma pessoa coletiva pública dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Nós, ao nível da organização administrativa, quem percebe direito como é que está organizada a administração pública, né? Nós temos, portanto, ao nível da administração pública, uma figura que se chama administração indireta do Estado, né? Por exemplo, é onde estão, na administração indireta do Estado, os institutos públicos, é o caso, e onde estão as agências reguladoras, né? Que é o Que caso na da verdade ARSEG. estão ali próximas, fazem parte da administração indireta do Estado. E a administração indireta do Estado é controlada pelo Estado através de uma figura que se chama superintendência. Superintendência, na prática, significa que quem dá orientações e diretrizes gerais sobre quais são os objetivos a atingir pela ARSEG é, portanto, o Presidente da República,
que delegou a superintendência para o Ministério das Finanças. Ou seja, Ok, na verdade, ok. o poder de superintendência da administração indireta do Estado é um poder do Presidente da República, que ele delega aos departamentos ministeriais. Ok. Então, tal como o Ministério das Finanças tem a superintendência da ARSEG, do IGAP e de outras pessoas coletivas públicas, essa superintendência só foi possível porque o Presidente da República delegou, Delegou. né? Tal Correto. como isso não acontece só no Ministério das Finanças, né? Sim. Há outros departamentos ministeriais que também têm superintendência sobre Delegado. outras pessoas coletivas públicas da administração indireta. Por exemplo, o Ministério da Saúde também superintende o Instituto de Supervisão de Sangue, né? Ok. Também havia a superintendência. Essa é um pouco a lógica da arrumação da administração pública. E nós estamos, então, superintendidos pelo Ministério das Finanças nessa lógica, tal como está a CMC, tal como está o Tá IGAP. bem, por isso é que esses podcasts são importantes, porque eu também estou a sair já daqui a aprender isso. Muitas coisas que já foram há muito tempo na faculdade, tá vendo? Então é importante falar da superintendência. Entra para a ARSEG e aí provavelmente vê já algumas diferenças na organização da instituição do ponto de vista do organograma. Como é que sentiu isto e, para quem não sabe, como é que a ARSEG está organizada do ponto de vista daquilo que é a sua organização administrativa e qual foi a diferença que sentiu e se sentiu alguma diferença? Bom, a regra geral, bom, deixa eu dizer, como é que a ARSEG está organizada? A ARSEG tem um conselho de administração que nessa altura tem 3 membros, né? Sendo que um deles é o presidente do conselho de administração. Depois do conselho de administração, tens 2 figuras, que é o conselho fiscal e o conselho técnico, né? Que não estão na hierarquia do conselho de administração. O conselho fiscal é um órgão de fiscalização e o conselho técnico é um órgão consultivo, né? Para consulta. Sim. Depois do conselho de administração, tens 5 gabinetes de apoio, né? Encontrar um gabinete de apoio ao conselho de administração, que aqui chamam GAC, né? Trata das questões administrativas do gabinete do presidente. Depois tens o gabinete portanto, de auditoria, que nós chamamos GAI, né? Auditoria interna. Depois tens um gabinete jurídico, que eu portanto, sou responsável. Depois tens um gabinete de tecnologias e informação, para as questões mais tecnológicas. Eu disse que são 5, né? Depois tens o gabinete de tecnologia e de informação e tens o... Já citei quantos? 4? Já passamos 5. Já passamos 5? Já. Não, tens aí 5 gabinetes, que a princípio são esses. Depois tens 3 direções. Tem a direção de administração e finanças, né? Tens a direção de recursos humanos e depois tens a direção de supervisão e inspeção. Depois, nessas direções, cada uma tem 2 serviços, né? Ou departamentos, se assim podemos considerar. Na direção de administração e finanças tens um departamento que trata da contabilidade, da tesouraria e tens um gabinete e tens um departamento que trata do patrimônio. Nos recursos humanos tens uma direção de recursos humanos e tens tens um departamento de recursos humanos e um departamento para questões de formação. E depois na direção de supervisão e inspeção, essa é a mais robusta do ponto de vista quer de estrutura e quer de pessoal, né? Lá, portanto, na direção de supervisão e inspeção tens 4 departamentos. Tens um departamento sobre fundos de pensões, um departamento de supervisão de seguros, um departamento de mediação e atualmente, o mais recente, tens um departamento de supervisão de conduta do mercado e gestão de reclamações, né? São 4 departamentos aí Amigo, embaixo. estamos a falar aqui de centenas de pessoas, é muita gente. Ainda estamos a falar de uma instituição com muitas e muitas pessoas. Para nós conseguirmos regular o mercado inteiro, porque, corrija-me se eu estiver errado, quer dizer, vocês também têm que mandar indivíduos a certas empresas, a certas instituições, para verem se o funcionamento está a ser devidamente alinhado com aquilo que é a regulamentação do mercado, certo? Bom, Ou é tudo digitalmente? nós, regra geral, a última questão que colocou, nós enviamos pessoas para congêneres, né? Portanto, tu vais
a uma congênere da África do Sul, ver como é que lá funciona e trazes a experiência para Angola. Sim, não me referia a isso. Referia-me exatamente a... Vamos dar um exemplo prático, falando aqui do dia a dia. Eu, por exemplo, tenho uma seguradora, certo? Para a ARCEG entender se essa seguradora está a cumprir os preceitos e os regulamentos que a própria ARCEG emana, tem que mandar lá pessoas. É isso. Aí chama supervisão. Essa supervisão, preciso de Sim. pessoas para irem lá, Sim. ao mercado inteiro. Sim, há um mercado inteiro, né? As supervisões são as supervisões presenciais. Certo. On-site, né? Como chamam. Sim, sim, Essas sim. são supervisões que, regra geral, estão num plano, né? De supervisão, que a direção de supervisão, o departamento, a direção de supervisão e inspeção tem, normalmente é anual, e anualmente eles vão, portanto, estabelecer em que instituições é que vão ir, quando é que vão ir, quantas pessoas é que vão ir, portanto, organizam um plano de supervisão e depois deslocam-se para lá, para, no terreno, verificar se a seguradora está a funcionar ou não como devia, né? Nestas supervisões, o que é que se faz? Ainda não evoluímos para aí, mas depois vou tocar num assunto que verá que é importante, que tem que ver com a supervisão baseada no risco, né? Sim. Mas nessas supervisões, o que é que se faz? Na prática, eu vou, portanto, a uma seguradora, por exemplo, né? Vamos supervisionar a seguradora Y, né? É uma ação de inspeção. Primeiro é que o nosso grupo tem que ser um grupo com várias valências, ou seja, numa ação de supervisão tem que ter jurista, tem que ter economista, tem que ter, se possível, uma pessoa formada em auditoria. Portanto, tem que ser um grupo Multissetorial. multifacético, né? Exatamente. Tem que ter aí várias valências. Por quê? Porque as matérias que vocês vão analisar em sede de supervisão são matérias que estão ligadas a todos esses domínios, né? Bom, então, antes de irmos a uma entidade para supervisionar, regra geral, você já está a acompanhar a entidade, porque você regula o setor. Certo. Então, você tem noção de que tipo de informações é que queres ver, né? E, portanto, antes de ir, normalmente envia-se uma checklist. Essa checklist fica lá estabelecido um conjunto de informações que vocês vão precisar, que estão relacionadas aos aspectos que vocês querem ver, e quando chegam lá, normalmente é-vos concedido uma sala e as pessoas trazem as informações que vocês tanto solicitaram. Vamos imaginar que vocês sentem que a contabilidade da empresa não vai bem, né? Ou porque a empresa não reportou informação, ou porque alguma coisa não funciona direito. Correto. Vocês chegam e têm que solicitar à entidade que vos apresente os balancetes mensais, que vos apresente a informação contabilística trimestral, que vos apresente, se tiver o relatório e conta, os passados, os presentes, que vos apresente as atas do Conselho de Administração sobre determinadas decisões. Vocês podem, muitas das vezes, checar se os sistemas contabilísticos e outros da entidade estão a funcionar como deviam funcionar ou não. Vocês podem pedir a lista de colaboradores para confirmar se efetivamente os colaboradores que eles informaram que existem, efetivamente existem ou não, onde é que estão os contratos. Não basta que a seguradora te diga, eu tenho, porque, repare, imagina uma seguradora significativa como a Fidelidade. Tem que ter trabalhadores para darem vazão à quantidade de trabalho que eles têm. Portanto, normalmente nós temos essa informação. Eu tenho que ter, aliás, um dos requisitos da Constituição, né? Recursos humanos suficientes para fazer face ao negócio. Mas quando vocês vão, têm que confirmar que têm. Onde é que estão os contratos? Estão aqui. Onde é que estão as pessoas? Trabalham onde? Então faz uma ação de supervisão, regra geral, é assim que funciona, né? Portanto, vocês vão analisar, os contabilistas vão analisar a informação contabilística. Isso pode demorar meses. Isso pode, a depender da sensibilidade da ação de supervisão, pode demorar semanas, né? Certo. Pode demorar semanas. E depois disso, esse grupo prepara um papel de trabalho, né? Depois de checar todas essas informações e dizer, chegamos lá, nós vimos, houve uma decisão,
que era uma decisão, por exemplo, do Conselho de Administração, mas não tem ata, não está registrada a decisão. Por quê? Porque muitas das vezes, se calhar o Conselho não está a funcionar como deve funcionar, o administrador E não registrou aquilo. não registrou, ou então aquilo não está a funcionar como um verdadeiro Conselho, há uma pessoa só que toma as Está decisões, o decidido. que é grave. Ok. Então vocês Ou têm seja, que... a Arceg até aí pode chegar. Acho que pode chegar aí mais longe. Então, você analisa todo esse tipo de informações e depois faz um papel de trabalho, faz um relatório de supervisão, Correto. apresenta-se esse relatório ao Conselho de Administração e depois apresenta lá, observamos a fragilidade A, B, C, D, Y, X e Z. Depois de se apresentar o relatório, pode resultar duas coisas desse relatório. Pode resultar ou processos sancionatórios, então consegue perceber que quem faz o relatório é a Direção de Supervisão e Inspeção, né? Depois deles apresentarem ao Conselho e indicarem as irregularidades, essas irregularidades, através de um relatório de ocorrência, vão parar o gabinete jurídico. E o gabinete jurídico pega nessas irregularidades e analisa se essas irregularidades constituem ou não infração à lei, e dali pode resultar, então, um processo sancionatório, né? Ou seja, mas há aqui uma dúvida que se levanta. A Arceg tem a prerrogativa de ter um papel coercivo Sim. sobre essas instituições, por um lado, caso elas infringam. Exato. E se internamente a Arceg entender, enquanto regulador, que sim, ok, infringir, então nós vamos sancionar. Pronto, essa parte coerciva. Mas depois, se esta parte coerciva entrar já para a parte de foro criminal, Ok. okay? Essa parte aí já enquanto jurista. Isso. Aí como é que nós escalamos isso? A Arceg faz essa informação aos entes responsáveis, ou seja, judicialmente, ou como é que funciona essa dinâmica? Estou de facto curioso quanto a isso. Bom, como é que eu explico? Bom, como eu estava a dizer, a Arceg pode fazer muitas coisas. A Arceg pode, dar um exemplo, a Arceg pode sancionar uma entidade, né? Quando ela pratica uma infração, pode multar, pode nomear administradores provisórios, pode suspender... Um conselho de gestão temporário. Sim, pode nomear administradores provisórios, é público, pode suspender o conselho de administração, pode fechar a empresa, aquilo que chama-se revogação da autorização, pode entender se a empresa já não tem condições nem financeiras, nem do ponto de vista de governance para funcionar, ou ela fecha, ou os danos que vai causar à economia são muito mais significativos. Portanto, pode fechar. Se ao site da Arceg vai encontrar algumas seguradoras que lhes foi revogada a autorização e nessa altura estão em processos de liquidação, a Arceg pode fazer isso. Agora, pode fazer tudo isso, né? Mais alguma coisa. Agora, quando nós vamos a uma ação de supervisão, detectamos irregularidades e dessas irregularidades encontramos algum facto que nós sabemos que pode ser subsumido a crime, né? Pode constituir crime, nós, portanto, vamos a um relatório preliminar, né? Disso, e o que nós fazemos é apresentar, tanto esse facto que é suscetível de constituir crime junto do Ministério Público. Certo. Pois. E depois dali é o Ministério Público, através de um procurador, que vai desenvolver o competente processo criminal, porque nós não temos competência para investigar, crime, né? Isso é uma competência de um outro órgão do Os Estado. vossos poderes são administrativos. Os nossos poderes são de natureza administrativa. Quando há elementos que podem constituir crime, o que nós elaboramos é um relatório sobre isso e apresentamos isso ao Ministério Público, fundamentando porque é que nós achamos que dos factos que estão a ser apresentados pode surgir dali uma infração criminal. Sem entrar em nomes, isto já aconteceu no histórico deste cá, sem entrar em detalhes? Não, desde que eu estou cá nunca aconteceu uma situação do gênero. O que nós temos é alguns processos,
temos um processo crime, mas é por desobediência, não é propriamente porque de gestão. De gestão, sim. Mas isso pode acontecer muito, sobretudo em empresas que vão, portanto, em empresas que depois terminam em processo de liquidações, pode acontecer isso. Por quê? Porque uma das coisas que se analisa numa empresa que está em processo de liquidação é se houve gestão danosa ou não. Certo. E muitas das vezes da gestão danosa pode resultar, quando há gestão danosa, porque se uma empresa, as empresas são criadas, né? Há um princípio de contabilidade que é o princípio da continuidade. A ideia das empresas serem criadas é para continuar. Correto. Quando elas, portanto, entram em insolvência, é porque alguma coisa do ponto de vista da gestão não funcionou. Então, nós quando estamos em processo de liquidação, analisamos se, portanto, houve gestão danosa ou não. Há empresas que vão, portanto, que entram em insolvência porque, enfim, são conjunturas próprias do mercado, né? Sim, fatores macroeconômicos ou externos à própria vontade deles. Que impactaram na empresa, a empresa foi, portanto, entrou em insolvência. Há outras empresas que a gestão danosa, ou porque, portanto, os recursos da empresa não foram alocados como deviam ser, foram desviados, etc. Quando isso acontece, então o processo é esse. Agora, pronto, isso é o que nós analisamos ao nível desses processos todos, né? É difícil, mas é possível. Não, estou a ver que sim, estou a ver que sim. De facto, eu acho que o nosso público está a ficar muito esclarecido em relação àquilo que são algumas das competências da ARCEG, que, para ser muito honesto, é muito mais do que eu estava a pensar e do que aquilo que se calhar nós temos informação. Por isso é que é importante termos plataformas como estas. As coisas são públicas, estão escritas, mas sabe que leitura hoje acaba por ser um desafio. E nós tendo uma plataforma como esta, conversando, se calhar às vezes é muito mais fácil de compreender. Nós quando falamos em seguro, hoje em dia em seguros, e quando digo nós, falo aqui do público em geral, que eu sei que se calhar não tem muita informação, olhamos muito para o seguro automóvel, que é aquele que está aqui mais ao pé de nós, olhamos muito para figuras também como a questão do resseguro, que nós vemos muitas pessoas às vezes a falarem sobre isso e não temos essa noção. Então queria que falasse por um lado um bocadinho sobre aquilo que são os tipos de seguro mais comuns e aquilo que é mais o dia a dia da ARCEG e a sua atuação dentro destas áreas e um bocadinho também de figuras como o resseguro, o que é que significa e como é que vocês olham para isso. Bom, vou tentar explicar isso de forma muito simples. O que é que acontece? Num seguro, tu tens, vou dar melhor com um exemplo, né? Tens uma seguradora, tem o Danilo, né? E o Danilo quer segurar o seu automóvel. Vai à seguradora, celebra um contrato de seguro, o Danilo é o tomador de seguro e o segurado ao mesmo tempo, e tens aqui uma seguradora que tomou o risco, né, que você pretende acautelar, né? Quero acautelar que em caso de acidente, vou fazer um seguro contra todos os riscos, em caso de acidente, assalto, ok, no meu carro. O risco que você quer acautelar é que caso o seu carro seja assaltado ou caso tu tenhas um acidente, eu não quero arcar com os custos futuros que vão ser muito superiores ao prêmio do seguro que você está a pagar. Vou transferir esse risco, essa responsabilidade para uma empresa de seguros. É assim que o seguro funciona. A dizer, bom senhor, o meu carro pode bater, mas quando bater eu não quero essa responsabilidade. Essa responsabilidade fica contigo. Tu passas isso para uma empresa. Isso. Pronto, e a empresa vai gerir esse risco que você lhe transferiu. Bom, as empresas então tomam um risco do mercado, né? Pessoas singulares e pessoas coletivas, empresas também. A empresa ao tomar o teu risco, ela também tem a possibilidade de transferir parte desse risco que ela tem para uma outra empresa. Então, ela o que é que faz? Toma o risco de determinadas pessoas, singulares ou coletivas. Depois ela diz, bom, eu estou a tomar o risco, mas eu também tenho o risco, também estou a gerir o risco de, se acontecer um sinistro aqui e ali, eu não ter capacidade de pagar sozinho. Então vou transferir parte desse risco para uma outra empresa. Essa outra empresa que toma o risco de uma seguradora chama-se resseguradora.
Né? E Então, vocês também tomam conta das reasseguradoras, sim. do ponto de vista daquilo que são as competências da ARSEG. Sim, acho que tem sede em Angola, mas por enquanto nós não temos nenhuma resseguradora criada ainda. Vou chegar lá. Ok. A Ok. relação então, a seguradora tem relação, a resseguradora só tem relação com a seguradora. Ok, não com o tomador Não com o inicial. tomador ou com o segurado, né? Ok. A relação é aqui bilateral entre É a como se fosse seguradora. business to business. Exatamente. Então é um pouco isso que acontece no mercado. Eu vou dizer, pronto, há uma ENSA, normalmente você via com o seguro, né? Certo. Só a título de exemplo. Certo. Há uma ENSA que através do conseguro vai tomar o risco de uma petrolífera. Correto. Bom, se acontecer Um derrame. ou qualquer outro tipo de sinistro, os danos que dali podem resultar são avultados financeiramente. Correto. É lógico que uma pessoa diligente do ponto de vista da gestão de negócios não vai tomar esse risco sozinho. Correto. Toma o risco, normalmente esse risco em particular esse contrato é celebrado via conseguro. Depois explico o que é o conseguro, mas do risco petrolífero é tomado via conseguro. E depois dessas conseguradoras tomarem o risco, a líder transfere o risco para uma empresa lá fora, uma Swiss Re, uma Munich Re, que são seguradoras internacionais e tomam parte desse risco. Então estamos a dizer que essas empresas são multibilionárias para conseguirem... As Swiss Re, Munich Re, Sim. normalmente têm, portanto, um balanço com capacidade de reter esse tipo de risco, né? Se acontece alguma coisa com a petrolífera, com a Total, por exemplo, paga as conseguradoras, né? A parte do risco, a cota parte do risco que tomaram, e paga a Munich Re ou a Swiss Re a outra parte. Então, é uma espécie de distribuição de responsabilidades para aquilo poder funcionar, senão não funciona. Então não funciona. Mas eu falei de uma figura importante, que é o conseguro. Que é o conseguro. O que é que acontece? O que as pessoas têm de perceber é que muitas das vezes pode ser só uma seguradora a tomar o risco, mas quando se tratam de riscos que dali podem resultar danos tanto avultados, como é o petrolífero, como é o diamantífero, normalmente o risco é tomado por várias seguradoras. Ou seja, e aí isso chama-se conseguro, né? Que é quando várias seguradoras, né, via um contrato, elas tomam o risco de um tomador de seguro, né? E repartem o risco. Cada uma das seguradoras, vamos imaginar, do 100% do risco que se tomou, a ENSA fica com uma cota à parte, a fidelidade com a outra, assim sucessivamente. Isso significa que, pronto, esses riscos, como dali podem resultar danos avultados, normalmente também são prêmios milionários. Quer dizer, isso como é que eu diria? Isso é probabilidade de riscos muito altos, prêmios também milionários, né? Que assim podemos considerar. Então, isso também significa que as seguradoras, uma das suas grandes fontes de receitas é nesses seguros, como o petrolífero, o diamantífero, etc. Então, distribui-se um pouco o risco, mas também distribui-se, permita uma expressão, um pouco o dinheiro, por todas elas, né? Pronto, cada uma, do 100% que foi tomado, cada uma vai tomar uma cota à parte. Aí começa a fazer sentido porque é setor financeiro puro e duro. Exato. Cada uma delas, normalmente o seguro tem uma líder, né? Porque nem todas podem fazer a gestão do contrato. Só uma é que faz. Atualmente é a ENSA, porque há um decreto presidencial que atribui a liderança do conseguro. Sim, é uma seguradora pública. A ENSA, mas a ideia no futuro é melhorar e democratizar, permitir que outras seguradoras também possam ser líderes, né? Sim, mas também agora também já está a ver a questão da privatização até de muitas já dessas foi, já foi privatizado, sim. As participações do Estado na ENSA já foram privatizadas, etc. exatamente. Bom, então é por aí. E depois, pronto, essa seguradora líder depois vai transferir o risco para lá fora, né? Correto. Para todas elas poderem assumir responsabilidade caso ocorra um sinistro. Essa é a ideia de seguro, resseguro, conseguro. Pronto. Do ponto de vista daquilo que é o papel da ARSEG nesse... A ARSEG supervisiona as seguradoras e supervisiona as resseguradoras. Portanto, seguradoras e resseguradoras com a sua sede cá em Angola, né?
E, como eu estava a dizer, atualmente ainda não temos nenhuma resseguradora, então as empresas angolanas que fazem resseguro têm que transferir o risco fora do território nacional. Isto já acontece. Sim, tem que acontecer. Mas uma empresa de seguro tem de transferir parte do risco que ela toma, né? Isso é que significam boas práticas, porque eu não posso correr o risco de, em caso de ocorrer um sinistro, eu ser a única responsável em arcar com aquilo 100%. A ideia é que, portanto, seja eu e mais um outro, porque assim mais facilmente o meu balanço não vai ser afetado, né? Correto. Essa é a ideia, dizer o seguinte, bom, toma um pouco do negócio, eu vou tomar só um pouco, porque caso ocorra um sinistro que tem grandes impactos financeiros na minha empresa, como eu transferi parte do risco, esse impacto financeiro vai ser menor, né? E a outra empresa também vai se responsabilizar pela outra parte da indemnização. Aliás, uma empresa diligente com bons gestores tem que fazer resseguro, tem de dispersar o risco, né? Sem dúvidas. Tendo essa experiência que tem tido aqui no setor dos seguros, quais são alguns dos maiores mitos que tem notado que fazem parte do dia a dia dos cidadãos que eles se calhar não têm noção e que se calhar hoje o Admiro já sabe melhor como desmistificar isso? O principal mito é de que o seguro não funciona, né? Hum, Isso é o principal. O seguro para quê? O seguro não funciona. Bom, isso é um mito, é uma inverdade. E nós em Angola temos algo, Danilo. Pessoas pouco avisadas sobre determinadas matérias são os principais responsáveis por aconselhar os outros, né? Por aconselhar os outros a caminharem no sentido no errado, sentido errado e com né? muitas visualizações. E com muitas visualizações, esse é que é o grande problema, né? E as pessoas caminham nesse... Esse é o primeiro, o seguro funciona. O seguro E a funciona SEG está aqui para garantir e a isso. ARSEG está aqui para garantir que o seguro funciona. E vamos perceber porquê. Eu próprio já tive acidente de carro e a seguradora indemnizou, né? A seguradora indemnizou os danos. O seguro funciona e é importante. Nós temos que perceber o seguinte, bom, vamos imaginar, eu tenho que perceber o seguinte, eu tenho um carro como, vamos imaginar, qual é o carro que vamos dar aqui exemplo? Vamos imaginar, eu tenho Um um RAV4. i10, ou um RAV4, ou um Tucson. Esses Tucsons modernos, portanto, são carros caros hoje, né? Com essa conjuntura econômica. Eu vou pagar de prêmio, vamos imaginar, 60 mil kwanzas anual. O Uau. prêmio que eu pago. O prêmio é Anual. baixo. Sim. Anual. O prêmio, mas vocês pensam que o seguro é caro. Ou Outro seja, mito. esse anual vai cobrir o valor do carro todo. Já vamos chegar lá. Bom, vocês pensam que o seguro é muito caro. Não, o seguro não é muito caro, atendendo aos danos que podem surgir se ocorrer o sinistro, né? Normalmente o prêmio é anual. Um carro com um Tucson, normalmente o prêmio é 60 por aí, salvo erro, né? Estou a falar com alguma imprecisão relativamente a isso. Mas o Vamos prêmio entre 60 e 100. é por Mas para aí. uma Quem tem baliza. carro tem noção disso. Correto. Não é por aí além. Correto. Tu pagas o prêmio anual e vamos imaginar que tenhas um acidente que te fica 4 milhões. A seguradora, se não tiver franquia, porque muitas das vezes a cobertura pode não ser total, a cobertura pode ser 80%, 95% e você fica com outra responsabilidade. Ou também pode ser 100%, depende. Aí o prêmio é mais caro. Ligeiramente mais caro, não por aí além. Se ocorrer um sinistro, tiveste acidente com um carro, a seguradora fica obrigada, e os danos são em, imagina, 5 milhões. A seguradora fica obrigada a te indemnizar até 5 milhões. Você pagou 60 mil anos. 60 mil quantos anos? Então eu tenho de pensar, bom, vale a pena a probabilidade de ocorrer, quem tem carro está suscetível a fazer acidente, ou por variáveis exógenas, né? Outra pessoa, ou porque você próprio descontrolou-se, enfim. Eu sou uma pessoa diligente. Eu não quero ter um custo de 4, 5 milhões caso eu tenha acidente. Vale a pena eu pagar agora 60 mil kwanzas para prevenir que quando eu tenho acidente
quem vai se responsabilizar pelos 4 ou 5 milhões de dano vai ser a seguradora, a transferir o risco. Sim, mas as seguradoras também são boas nas cláusulas de exclusão de responsabilidade. É importante ler aquelas letras pequeninas. Eu também aqui tenho que falar pelo público. Sim, tem razão. Já vamos chegar lá, né? E depois vamos ver o papel da ARSEG nisso tudo. Bom, Correto. a ideia é essa, mas estavas a perguntar se vai cobrir o valor total do carro. Normalmente, ao nível dos seguros obrigatórios, há como é o caso do seguro automóvel, né? Certo. Há um capital de seguro máximo a depender da cilindrada do carro. Ok. Não é? Normalmente, atualmente o capital de seguro são, penso que 13 milhões para carros de até 1.600 centímetros cúbicos, salvo erro. É até lá, isso a lei estabelece, tinha que verificar situação por situação, mas são mais ou menos 13 milhões depois, porque o capital seguro, né, que é o limite de indemnização obrigatório que a lei estabelece, estão todos estabelecidos no decreto 3509, que é o decreto sobre seguro de responsabilidade civil automóvel. O que eu estava a dizer é, caso ocorra um sinistro, a depender da cilindrada do teu carro, a seguradora pode indemnizar até aquele montante. Okay? Até aquele montante de capital seguro, é o limite de indemnização da seguradora. Mas nada obsta que vocês convencionem o contrário. Aquele é o limite mínimo que a lei estabelece. Né? Não significa que vocês não possam convencionar o contrário e irem para além do valor que a lei estabelece. Bom, então esse é o primeiro mito, o seguro funciona. Agora, o que as pessoas têm de perceber, o que as pessoas têm de terem atenção para o seguro funcionar, que é o tal problema da literacia financeira, etc., que nós temos estado a discutir. É o primeiro tem de saber que num contrato há também causas de exclusão. Ou seja, o princípio basilar é que o tomador de seguro não se pode pôr na situação de agravar o risco ou de fazer com que o risco aconteça. Ou seja, eu não posso me colocar na situação de provocar o sinistro ou fazer com que o sinistro se agrave. Em princípio, o que é que isso significa em termos práticos? Se eu sou condutor, uma causa, por exemplo, de exclusão, se eu sou condutor, sei que não posso andar alcoolizado. Então lá no contrato vai estar estabelecido que caso o acidente ocorra porque o tomador de seguro estava a andar alcoolizado, exclui-se a responsabilidade da seguradora. Porque a partir do momento que eu estou a andar alcoolizado, eu estou a me colocar na situação de provocar o sinistro, de fazer com que, portanto, o risco que eu pretendo acautelar se verifique na prática. Porque uma pessoa, tanto alcoolizada, tem grandes probabilidades de fazer acidente. Isso então, não pode ser imputado à seguradora. Isso não pode ser imputado à seguradora. Vocês têm de perceber, então, essas causas de exclusão. Saber o que, portanto, eu não posso fazer que exclui a responsabilidade da seguradora. Por isso é que, quando ocorre um sinistro, regra geral, tem de existir peritagem, né? Para perceber quais foram as circunstâncias que deram lugar àquele sinistro em concreto. Já vivi isso. E para depois aferir a responsabilidade da seguradora. Sim. Agora, se foi um acidente... E aquele é um gabinete jurídico maior que o da ARSEG. Aquele gabinete jurídico... Olha, Admiro, é um gabinete jurídico que vai a fundo. Agora, o que as pessoas podem fazer? Bom, e outra nota, né? As pessoas têm de saber também que eu acho que depois vocês vão ter um podcast diretamente relacionado a isso. Aqui para falar de coisas mais gerais sobre o setor. As pessoas também têm de saber qual é o prazo que eu tenho para... Quando ocorre um sinistro, você não pode guardar o carro na tua casa. Você tem um prazo estabelecido na lei que é para comunicar à seguradora, ocorrer um sinistro e a seguradora tem de ir lá. Nós estamos a trabalhar agora numa norma regulamentar que chama-se Norma Regulamentar sobre a Conduta de Mercado, que é para melhorar a relação entre as empresas e os clientes. Agora, quando a seguradora não está, portanto, e a seguradora, quando tu verificares que a seguradora está a levar muito tempo, que é para indemnizar ou para indemnizar o sinistro que ocorreu, então esse particular tem de saber, particular ou empresa, tem de saber que existe um serviço, voltamos ao início, que existe um serviço do Estado cuja função é me proteger. E esse serviço do Estado cuja função é me proteger é a ARSEG. Então não precisa de grande formalismo. Vou pegar num pequeno requerimento em minha casa, no meu computador, ou nem que for até a mão, e vou apresentar a minha reclamação à ARSEG. E é muito simples, né?
escreve o que é que se passou, junte as provas que tem que juntar, chega na recepção da ARCEG e entrega o documento. Ok, aqui, de novo, representando aqui o público. Essas instituições, como é o caso da ARCEG, que são instituições robustas, têm trabalhado cada vez mais no sentido de chegar mais perto do público para informar que esses serviços existem. Porque o que é que eu me pergunto? Grande parte da população que é tomadora de seguro ou que é assegurada não tem essa informação, não sabe que está protegida por instituições como é o caso da ARCEG, etc. Portanto, como é que olha para essa dinâmica de instituições como a ARCEG e outras, que são, o termo que usou foi super entendidas? Bom, são supervisores, na verdade, mas são superintendidos. Exato, supervisores superintendidos pelo Estado. Pelo Estado. Exato, pelo Estado. Conseguirem dispersar mais essa informação de forma mais democrática e mais aberta para que as pessoas de facto saibam essa cultura. E também aqui o próprio cidadão também tem cota à parte nisso. Não temos a cultura de ir às instituições para fazer reclamação. Como é que olha para este fenómeno? Danilo, por isso é que, portanto, eu agradeço a iniciativa que vocês tiveram, né, em lançar esse podcast. É uma forma de fazer literacia financeira, é uma forma de informar as pessoas sobre esse tipo de coisas que são realmente importantes. Mas vou dizer uma coisa, a literacia financeira e a literacia no geral não é uma responsabilidade só da ARCEG. Correto. É uma responsabilidade de todos nós, é uma responsabilidade do nosso próprio sistema de educação, porque as pessoas têm de começar a ter informações, quer sobre poupança, sobre seguros, sobre mercado de capitais, a partir de mais tenra idade. A partir do ensino primário, ou do segundo ciclo do ensino secundário. Sim. É um trabalho das universidades, é um trabalho de influencers e responsáveis como o Danilo. Portanto, é um trabalho de todos os angolanos, não é? De todos os angolanos. É claro que a ARCEG tem um papel acrescido nisso, porque é o órgão do Estado responsável por supervisionar e fiscalizar o mercado, né? Para isso, nós temos, o que é que nós temos feito? Nós temos o nosso próprio, um programa de literacia e educação financeira, e esse programa de literacia e educação financeira passa por muitas coisas, desde conferências, workshops nas universidades, portanto, workshop ao nível de escolas do ensino primário, secundário. Depois também é um tema que atualmente está sob responsabilidade do Conselho de Supervisores Financeiros, não é? E é um tema que atualmente também está com o Ministro de Estado e da Coordenação Econômica, porque agora ele é o responsável diria, em outros termos, pelo projeto macro do Estado em matéria de educação e literacia financeira. Portanto, hoje é um tema que não envolve só os supervisores financeiros, envolve, portanto, muitos departamentos ministeriais. É importante educar as pessoas, né? Bom, enquanto está a ser feito esse programa nacional de educação e literacia financeira, os supervisores vão fazendo o seu trabalho, mas o nosso trabalho, como sabe, também encontra limitações de várias ordens, limitações que têm a ver com o próprio número de pessoal, não é possível, com o número de pessoal que a ARCEG tem, mandar pessoas para províncias toda hora e de forma constante. É um processo, está a ser um processo. Por enquanto vamos fazendo o que é possível. Vamos às rádios, eu particularmente vou várias vezes às rádios falar sobre seguros, meus colegas também. Vamos à televisão falar sobre seguros, direito e mercado financeiro no geral. Para as pessoas, mas vai-se observando que as pessoas hoje já vão, portanto, ainda que de forma não muito acelerada, tendo contato com essas matérias. Há muitos influencers que hoje já falam sobre mercado financeiro, investimento, uns falam bem, outros falam como querem, mas já falam sobre essas matérias, mesmo quando há pessoas que falam como querem, não têm um grande domínio, percebe-se
é mau, mas percebe-se que tem um tema Em cima da mesa. em cima da Que mesa. há alguns anos atrás ninguém falava. Exatamente. E que também suscita debate. Suscita debate. Ou seja, mesmo aqueles que não falam bem acabam por impulsionar. Porque depois surgem aqueles que falam bem e dizem, olha, aquele não está a falar bem, assim é que está correto. E né? é assim que se faz sociedade. E é assim que se faz sociedade. Exatamente. Então como disse, né, é uma responsabilidade de todos nós. Nós vamos continuar a fazer o nosso papel. De continuar a disseminar informação sobre a importância de seguros na economia e na vida das pessoas, de várias formas. Essa é uma forma que se encontrou para fazer. A televisão é outra, a rádio é outra, ir às universidades, ir às escolas é outra. E nós em casa, outra questão importante, a educação começa na família. Então está aí, mesmo nós em casa, nós temos que começar a ensinar os nossos filhos, da tenra idade, né? Sobre a necessidade de investir, sobre, portanto, a necessidade a importância do seguro. É fundamental. Os europeus, os americanos fazem muito isso. Eu, que sou uma pessoa formada em Direito de Mercado Financeiro, tenho experiência em mercado de valores mobiliários, tenho que ensinar o meu filho, o Joaquim, quando ele tiver idade de perceber isso. Por enquanto, tenho de comprar ações para ele, né? Nem que fosse uma forma de testar como é que funciona, etc. Depois, quando ele tiver idade suficiente para perceber isso, ele tem que saber que tem que poupar. E tem que saber que do que poupa, nem tudo... ele tem que saber que tem que poupar e tem que saber que com a poupança ele pode fazer investimentos, né? Ele tem que começar a ter essa noção a partir dos 10, 11, 12 anos e etc. Porque para ele, quando chegar aos 18 anos, ele é um jovem que sabe como fazer dinheiro. Sem dúvida, mas sabe, é aquilo que estávamos a falar. Nós somos um país muito jovem e essa é a primeira geração que está a falar disso. Esses países que citou já andam nisto se calhar há uns 300, 200 anos e claro que a alavancagem depois para irem para esta estratosfera foi muito grande com o boom econômico, tudo vem do boom econômico e eu acredito que nós também vamos ter os nossos ciclos. Isso vai acontecer. Eu vou perguntar agora, Danilo, nós temos programas televisivos sobre tudo. Kuduro, que é uma marca da nossa cultura, sobre samba. Eu não conheço nenhum programa onde só se discuta questões do mercado financeiro, de fórum econômico, que é importante, né? Que é importante. Como é que os nossos filhos em casa começam a dançar Kuduro? Mas há aqui um tema, e já estamos aqui na reta final, então permitam-nos. Há um tema aqui que é, e eu já falei muito sobre isso, e o admirado do setor financeiro poderá passar essa mensagem aos seus congêneres. Certo. E permitam-nos essa expressão. O conhecimento tem que ser fixe. Sabe? O conhecimento tem que ser acessível, tem que ser cool. Hoje em dia é impossível nós transmitirmos conhecimento se for de uma forma muito ortodoxa, muito stiff. Certo. Isto que nós estamos a fazer aqui é a melhor maneira de passar conhecimento, é uma conversa. Certo. Se nós pusermos aqui um quadro branco, uma bata, e dissermos que isto é uma aula, as pessoas, os jovens, não abraçam isto. Portanto, concordo sim que é importante nós começarmos a ter plataformas de educação financeira, mas tem que se adaptar àquilo que são os desafios do contexto. Qual é o desafio do contexto? Os jovens hoje consomem informação muito rápido. TikTok o dia todo. Se eu transmitir o meu conhecimento do mercado financeiro, na linguagem dele, ele vai ficar o dia todo em frente ao telemóvel a consumir aquilo, que é o que os asiáticos já fazem. Certo. Nós não, se calhar às vezes pomos uma pessoa a falar muito, está a ver? De forma muito formal. Exato. Então, hoje já vamos vendo algumas instituições, como é o caso da Arcega aqui, com o podcast, etc., a tentar quebrar esta barreira, mas ainda esse é um desafio muito grande. Eu acho que sim, eu concordo com o Danilo, se bem que eu sou uma pessoa que não tem visão fechada. Eu acho que temos que ir por todas as vias. Ou seja, aquela formal é necessária. É necessária. Essa também igualmente. Sim, não precisa de ser só uma não coisa. Não precisa ser só uma via, né? Exatamente. Temos que atuar nessas várias frentes para atingir o ponto ótimo, né? Então eu acho que é por aí. Mas devia ter. Agora, se nós íamos... Devia ter, se a ideia é essa, a própria luta do Banco Nacional de Angola, e não só, é de cada vez mais existir inclusão financeira, a luta tem de ser essa. Eu pelo menos tenho essa ideia, né? Nós devíamos ter, eu costumo dizer, nós devíamos ter bancos em praças,
Sim, sem dúvida. Nós devíamos ter nas maiores praças, mercados, devíamos ter bancos. E o problema da segurança tinha de ser resolvido, né? Certo. Porque você, para convencer uma senhora que vende, vou dar um exemplo, no Kikolo, a ir até uma agência bancária, sei lá onde, para depositar o seu 100, é mais difícil. Tinha que estar ao pé dela. Ela tinha que estar ao pé dela. Vendeu a FUBA, 500 kwanza, põe já na conta. E tinha que ter, e depois tínhamos que garantir segurança, para garantir Correto. inclusão financeira, né? Correto. Porque senão a mamãe vai amarrar sempre no pano, vai para casa, dia seguinte já gastou. Correto. Bom, mas isso é só para descongelar. Sim, sem dúvida, sem É dúvidas. só uma ideia. Mas a Arseg está aqui. O principal papel da Arseg é proteger os tomadores de seguros e garantir a estabilidade financeira das empresas de seguros que estão no mercado. A Arseg, as pessoas às vezes pensam que a Arseg só supervisiona as seguradoras. Não, a Arseg faz supervisão das seguradoras, atualmente são 22, faz supervisão dos mediadores de seguros, e é importante para os jovens saberem o que é a mediação. Nós estamos a falar, em Angola nós temos, para ter uma noção, 2.052 mediadores pessoas singulares. Quantos? 2.052, só pessoas singulares. E temos em Angola mais ou menos 117 mediadoras, pessoas coletivas, né? Empresas. E depois temos fundos de pensões, né? Fundos de pensões, claro, sociedades gestoras. São 9 sociedades gestoras e 9 sociedades gestoras e 39 fundos de pensões. Portanto, ainda vamos ter, que são figuras que estão previstas, mas ainda não temos, resseguradoras e sociedades gestoras de participações no setor de seguros. Tudo isso está sob supervisão da Arseg. Então imagina, estava a falar da dimensão, só as seguradoras são 22, mais 39 fundos de pensões e 9 sociedades gestoras, mais a quantidade de mediadores que se tem. Como é que é possível, com a equipa que nós temos, supervisionar tudo isso? Né? Então, é um mercado com potencial de crescimento efetivo, vai crescendo a cada ano em número, em número do ponto de vista de número financeiro e do ponto de vista de entidades que estão no mercado. E é um mercado que é imprescindível para a economia nacional. Não há mercado financeiro desenvolvido se não tiver aí ao lado um setor segurador também forte, que para reter o risco da economia nacional. É quase impossível. Sem dúvidas. Bom, por mim nós podemos ficar aqui a conversar a manhã toda, mas temos tempo limitado. Queria muito agradecer aqui a presença do Aldemiro Gonçalves, que é aqui diretor da área jurídica, correto, aqui da Arseg, que como podem ver, em termos de conhecimento, não deixou nada a desejar. Precisávamos de se calhar mais 3 ou 4 horas de aulas sobre seguros, mas vamos ter aqui vários episódios do nosso podcast para receber também outros colegas seus e outros convidados para incrementar ainda mais o nosso conhecimento sobre o setor de seguros e especificamente também sobre aquilo que é o papel da Arseg aqui no mercado. Muito obrigado a todos que acompanharam. Como vocês puderam ver ao longo do programa, nós tivemos várias notas de rodapé e também vários aspectos informativos. Isto é um programa onde vocês também poderão ir fazer a pesquisa. Não esperem que aqui seja dito tudo. Isto aqui é só o pontapé de saída para que vocês vão buscar a outra informação, mas o mais importante fica aqui estabelecido. Aldemiro, não sei se quer deixar aqui umas últimas mensagens aqui para as pessoas que nos acompanham, tanto sobre o setor, ou mesmo um abraço queira mandar lá para casa, não sei. Isso é tipo nos programas de televisão, quer mandar um abraço lá para a mamãe, para papá, não sei o quê. Então é a mesma coisa, é só o momento. Bom, eu não ia mandar propriamente nem abraços, nem beijinhos, mas eu ia fazer eu ia fazer um alerta. Portanto, a Arseg existe, há um serviço do Estado disponível para atender os cidadãos, né? Atender quem tiver algum problema relacionado com o setor de seguros, seja ao nível, portanto, da mediação, seja ao nível dos fundos de pensões ou mesmo ao nível portanto, de questões relacionadas às seguradoras. Portanto, o cidadão que se sentir lesado em algum contrato que celebrou nesses segmentos, portanto, as portas estão abertas, apresenta a sua reclamação e nós estamos aqui para servi-los. Ok. Então, fica aqui a mensagem. Estamos juntos. Até o próximo episódio. É tudo nosso. Obrigado. Obrigado.